E aí, professor? Nossa. Nossa, já começou? Oi, professor! Sim. Alô, né? Alô. Mãe. Ellen. E aí, pessoal, ouvindo ou não? Agora sim. Tem alguém ouvindo aí? Ouvindo. Opa! Sim. Opa, ouvindo. Será que essa turma toda está ouvindo o professor ou não?
Como? Fala alguém aí para eu ouvir a voz de vocês. Oi. Tô falando, ué. Nossa, Alô? boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer imenso reencontrar vocês. Espero que vocês estejam suportando esse terrível momento de fechamento e confinamento. Estão me ouvindo? Amém. Ok. Tô ouvindo. Será que eu já posso expor, né? Sim. Pessoal, nós hoje vamos ter um encontro sobre a filosofia, que é a filosofia geral, não é mesmo? A nossa? E aí nós vamos expor para vocês o pensamento de Agostinho. Ô, Nicolas, está ouvindo? Está ouvindo aí, Nicolas? Pedro? Sim. Tô sim, senhor. Ok. A nossa matéria é filosofia geral, isso mesmo? Isso. Isso. Então, nós vamos expor para vocês hoje o pensamento de Santo Agostinho, dando continuidade à nossa disciplina. Eu gostaria de começar falando de Agostinho para vocês a partir da época em que Agostinho viveu. Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. E é interessante vocês saberem que Agostinho tem um sentido muito importante para a filosofia ocidental por dois motivos. Porque Agostinho é o último dos antigos e o primeiro dos medievais. Esse é o primeiro ponto. Agostinho faz o nexo entre o pensamento grego e o pensamento medieval. O segundo ponto de importância para o estudo de Agostinho para nós ocidentais, é que Agostinho foi o primeiro pensador a fazer a síntese entre o pensamento grego e o cristianismo. Essa é a grandeza desse gênio. Bom, se nós formos olhar e perguntar para vocês, Agostinho pertence a que movimento? Então, primeiro de tudo, nós temos que nos localizarmos. Agostinho é um homem que pertence à patrística. Você sabe que a filosofia medieval ela tem dois grandes movimentos, a patrística e a escolástica. O que foi a patrística, da qual Agostinho foi o maior representante? A patrística representa o esforço daqueles homens que sucederam os apóstolos, dos primeiros padres, que procuraram explicar filosoficamente, portanto, racionalmente, a fé cristã. Ou seja, a patrística criou o que nós chamaríamos de teologia cristã. Desses teólogos que pertencem à patrística, Agostinho é o principal e é o último deles. De forma que a maioria das coisas que nós acreditamos do cristianismo, em termos de teologia, vem das obras de Agostinho. Primeiro ponto, esse ponto a ser marcado. Dois pontos a ser marcados. Agostinho faz um nexo entre o pensamento pagão grego com o pensamento cristão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Agostinho dá um tratamento filosófico às principais teses cristãs. Ou seja, Deus como um só, a questão da encarnação do verbo, como que filosoficamente se entende isso, depois, filosoficamente, como se entende a natureza humana, a questão do pecado original, a necessidade do homem em relação a Deus, e também Agostinho debate questões relativas ao sentido da história do ponto de vista cristão. Onde Agostinho nasceu? Agostinho é africano. Ele nasceu numa cidade chamada Tagaste, território da Argélia. Ele era filho de pais de origem romana, ali pertencia ao Império Romano. O pai de Agostinho chamava-se Patrício, era um pagão, só se converteu no leito de morte. E a mãe de Agostinho era Mônica, desde o início uma fervorosa cristã
que vai influenciar a vida de Agostinho. Ela vai rezar durante 20 anos pela conversão de Agostinho. Muito bem. Agostinho, ele estudou na cidade de Cartago filosofia, que na época era estudo de retórica, ou seja, como saber usar bem a dialética, usar bem do discurso para convencer. Depois, Agostinho abandona a África, vai para Roma. De Roma, ele vai para Milão, que na época era a capital do Império Romano. E lá, Agostinho começa a lecionar e, ao mesmo tempo, Agostinho começa a ouvir a doutrina do cristianismo explicada por um homem chamado Ambrósio. E ali Agostinho entra em crise com relação à sua fé. Agostinho nunca se opôs diretamente ao cristianismo, mas ele achava a linguagem das escrituras muito infantil, alegórica, e ele preferia a filosofia. Porém, ele sempre estava caindo em questões pessoais para poder dar sentido à própria existência. No primeiro momento, Agostinho se tornou adepto de uma escola chamada Escola Maniqueísta. Se tornou um maniqueu porque um dos problemas centrais do pensamento agostiniano que o atormenta desde menino até o período de adulto é a questão do mal. Qual seja, se Deus é um ser tão bom e perfeito, por que permite o mal na vida dos seres humanos? Como a mãe dele era simples e não tinha condição de explicar isso para ele, ele se tornou um adepto do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma seita de origem persa que dizia o seguinte: olha, o universo foi criado por dois princípios, dois deuses. Um deus do bem e um deus do mal. O deus do bem criou as coisas espirituais e o deus do mal criou o mal. Durante um certo período, Agostinho compartilhou essa tese. Ele vai refutar essa tese somente depois. É importante marcar a data em que Agostinho se converte ao cristianismo. É um marco na história dele. Em 387, Agostinho se converte ao cristianismo, se faz batizar com 29 para 30 anos, ele retorna à África, é ordenado sacerdote e, posteriormente, em 396, se torna bispo de Hipona, também no norte da África. Depois vocês vão estudar por conta própria esse período, como de fato ele vai ser ordenado bispo. Ele nem queria isso. Foi o povo que o aclamou e ele acabou aceitando forçadamente. Não é mesmo? Muito bem. Agostinho escreveu mais de 500 obras. Mais de 500 obras. Entre sermões, livros e cartas. Até tem uma brincadeira que eles dizem que não se consegue ler Agostinho durante uma vida. Ele era capaz de ditar para 7 pessoas ao mesmo tempo 7 assuntos diferentes. Então, é uma inteligência rara. Muito bem. Dessas obras de Agostinho, as mais cobradas em concurso, aquilo sempre que eu falo para vocês, é mesmo? E que Agostinho é extremamente conhecido, sobretudo no meio dos jovens, ele escreveu uma obra já com idade avançada, onde ele descreve toda a sua vida, de criança a adulto, chamada As Confissões. Essa é a obra mais conhecida de Agostinho, porque pode ler tanto pessoas cultas como vocês, como pessoas também simples, porque ali numa linguagem simples, Agostinho descreve a sua vida pessoal. Tudo que ele fez de errado, interessante a franqueza de Agostinho nessa obra, e como ele confessa necessitado da graça de Deus. Fala dos seus amigos, do seu pai, dos seus vícios, que levou uma vida devassa antes da conversão, e também conta de como Deus modificou a vida dele após a conversão. É uma obra fenomenal, se encontra em português. Indico, viu?
E a segunda obra mais importante de Agostinho, e que todos admiram, que é uma obra de grande fôlego, é A Cidade de Deus. Então, todos nós ocidentais devemos saber que dentro dessas grandes obras de Agostinho, dessa quantidade de obras que ele escreveu, duas sobressaem. Duas. As Confissões e A Cidade de Deus. Ok? Muito bem. Vamos começar falando para vocês agora do pensamento de Agostinho. A primeira coisa que nós vamos abordar com vocês é a questão do método de Agostinho. Como Agostinho faz filosofia? Então, o método agostiniano é aquele da busca pelo sentido da vida. A busca pelo sentido da vida. Portanto, é um método da interioridade. Para Agostinho, nesse sentido, ele segue um pouco Sócrates e Platão. Para Agostinho, a verdade não está fora do homem, mas dentro do homem. É dentro do homem que o próprio homem vai encontrar o seu sentido e o que é a verdade. Duas coisas interessam Agostinho. Duas coisas interessam a filosofia de Agostinho. O conhecimento de si, portanto, descobrir quem eu sou, e o descobrir quem Deus é. Se eu descubro quem eu sou e descubro quem Deus é, significa que eu vou saber também o sentido da minha existência. Agostinho, na obra dele, As Confissões, eu vou falar lentamente essa frase aqui, para vocês poderem tomar nota, porque ela aparece anotada em infinitos romances, infinitas obras do mundo medieval e do mundo contemporâneo, essa frase dele: nos fizeste para ti, nos fizeste para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Posso repetir? Nos fizeste para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto em ti não repousar, ou enquanto não repousar em ti. O que significa isso? Aqui é que vem o ponto central do pensamento de Agostinho. Quem é o homem para Agostinho? Quem é o homem para Agostinho? Então, para Agostinho, o homem é um ser paradoxal. Um ser cheio de contradições. Ele não é anjo perfeito, mas também não é tão imperfeito quanto uma vaca, mas ele está no meio do caminho. E ele é cheio de contradições, é um ser paradoxal. Porque o homem, ele é desejo de felicidade, o coração do homem se caracteriza como desejo de felicidade e só encontra na sua vida emoções fugazes. Esse barulho é o vírus que está chegando em casa para me matar, viu, gente? Depois, o homem é desejo de plena verdade e só encontra nesse mundo fragmentos de verdade e incertezas. O homem é desejo de bem, ele deseja cumprir o bem e nem sempre consegue. O homem deseja o bem e às vezes acaba fazendo mal, não é mesmo? Como Agostinho é um grande leitor dos pensadores romanos, ele vai seguir aquela frase famosa que vocês podem anotar aí, ó. Vejo o que é bom e aprovo. Anota aí, Carolina. Bianca também está anotando. Vejo o que é bom e aprovo. Né, Mila? Vejo o que é bom e aprovo, mas acabo fazendo aquilo que desaprovo. Vocês vão ver que Agostinho não só fez essa experiência, mas ele acredita que todos nós fazemos essa experiência na nossa existência. Nós queríamos ser ótimos, mas acabamos, às vezes, sendo péssimos em muitas situações. Isso se chama acrasia.
mesmo? E nós temos desejo de paz e nós, na realidade, vivemos inquietos. Então, dentro de nós, segundo Agostinho, existe um turbilhão de contradições. Professor, Oi? Pois não. o senhor pode repetir o que o coração do homem deseja? É felicidade, o bem? Muito bem. Então, primeiro, o homem deseja felicidade. Ele procura ser feliz, mas ele encontra sempre emoções fugazes. Então, por exemplo, você deseja ser feliz no seu namoro, como eu também desejo ser feliz como casado, ele deseja ser feliz como estudante, não é mesmo? Mas o que nós encontramos são emoções fugazes, momentos de felicidade. Na maioria das vezes é luta, não é isso mesmo? Essa é a tese dele. Depois nós somos desejo de plena verdade. Então, depois de felicidade é a verdade. Mas o que nós encontramos no mundo? Um conjunto de incertezas. Muitas vezes nós não temos certeza de nada. Até das coisas que nós somos convictos, pode acontecer depois a gente descobrir que aquilo não era tão verdadeiro como nós acreditávamos. Entendeu, Mila? Depois vem um problema. Nós somos desejo de cumprir o bem. Nós somos desejosos de fazer as coisas boas, não é mesmo? Nosso coração se inclina em fazer as coisas boas, mas na maioria das vezes nós não realizamos o bem que desejamos. Professor, então Veja, depois da por exemplo, verdade hã? é o bem? Desejar Felicidade, o bem? verdade. Então, primeiro felicidade, depois verdade e depois o bem. Verdade. Depois o bem. Veja bem, Tá. Bianca, né? Bianca, veja o caso. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo, Bianca. Um médico que trata de pulmões. Estão me ouvindo? Ele trata dos pulmões, sabe orientar você, para você não pegar pneumonia, para você não pegar edema pulmonar. E esse médico fuma. Você entendeu? Ele não gostaria de fumar, mas ele fuma. Então, isso é uma contradição humana que todos nós estamos sujeitos a todo dia, a toda hora. Suponhamos uma mulher seja nutricionista e você chega perto dela, ela está pesando 200 quilos. Ela sabe o que tem que fazer, mas às vezes acontece, isso nós chamamos de, olha a palavrinha, Bianca, acrasia. Ou seja, a natureza humana não permite o homem realizar-se plenamente. Professor, então a palavra-chave para definir a natureza humana é a contradição. Acrasia. Nós teríamos o seguinte, seria paradoxal, paradoxo. E o paradoxo é a contradição mesmo. Obrigado. Viu, Pedro? Esse paradoxo que somos nós, mesmo? Entendi. E todo mundo que é humano experimenta isso. Agostinho está usando isso, Pedro, também para mostrar que o homem sozinho não consegue a perfeição, ele precisa de uma coisa que talvez hoje o mundo não entende, ou que talvez, mas muitos de nós cristãos entendemos, você entende? Que o homem sozinho, sem Deus, ele se desespera. Vamos precisar da graça de Deus para suportar esse peso. Veja bem, nos fizeste para ti e o nosso coração estará inquieto enquanto em ti não repousar. É a frase de Agostinho para explicar esse assunto. E depois também, o homem é desejo de paz. O homem é desejo de paz, de tranquilidade. Mas nós vemos a maior parte do nosso tempo em inquietação. Então, nós ficamos aí, desejo de felicidade, desejo de verdade, desejo de bem e desejo de paz. Inquietação. E Agostinho mesmo experimentou isso durante a vida toda. E quando ele tinha encontrado um pouco de paz na vida dele, com quase 80 anos, vieram os vândalos da Espanha, que eram bárbaros, entrar na cidade dele e colocar fogo na cidade. E ele morreu devido a isso. Outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, aí o Pedro puxou o assunto, que Agostinho vai dizer que essa vida humana é um drama. Um drama. Escreva a palavrinha drama. É um drama. O próprio Nietzsche depois vai copiar Agostinho falando disso. A vida humana é um drama. É um drama, mas não uma tragédia. E aqui Agostinho introduz um conceito novo na filosofia ocidental. Capta aí, Bianca, você que é meia filósofa? Bom? Ou seja, a Mila já até anotou isso em outra aula, porque ela é metida a escrever poesia, não é mesmo? A vida do ser humano é um drama.
e não uma tragédia como ensinavam os gregos. Qual a diferença entre tragédia e drama? A tragédia é quando a vida humana termina no nada. É quando tudo aquilo que eu faço não tem sentido pleno. Isso é tragédia. Para Agostinho, a vida humana não é trágica, ela é dramática. Em que sentido? A vida é uma relação entre finito e infinito. Uma relação entre finito e infinito. Em que sentido? Eu sempre me percebo como um ser finito. E vamos ajudar cada vez mais. A campanha não acabou, não. Se você ainda quer ajudar, pode dar uma ligadinha pra gente, mandar um direct que a gente vai atrás. Quem está conversando aí? Ok. Não sei, não sou eu. Um papo aí, né? Não se preocupe, não. A vida do ser humano é tensão entre finito e infinito. Em que sentido? Não sei como é que faz isso. Ok. Vou repetindo, Felipe. É que alguém está vendendo um carro aí atrás, né? Tá ligado? Isso é a craseia de Segundo Agostinho, né? Vamos pegar aí. Tensão de finito e infinito. Vamos ver o que é drama para vocês. O que seria drama? A vida do cristão é um drama. Vai me buscar depois? Você vai buscar? Ué, quando que eu vou embora? Levar? Ou leva... Vamos lá. Galera, desliga o microfone de vocês aí, deixa só o do professor ativo. Vamos tentar voltar aqui. O ser humano, ele é o ser finito, se percebe finito e ele percebe que a vida dele tem sentido quando a vida dele está ligada a algo infinito. Só que na relação finito e infinito, o homem sente uma desproporção imensa. Ele percebe as suas limitações, como diz o Pedro, seus paradoxos, as suas contradições, e ao mesmo tempo ele percebe que ele é chamado a ser algo imenso, ou seja, estar junto com Deus. Esse é o drama humano. Mas se ele se desconectar do infinito, ele se perde, a vida não faz sentido. Então vamos dar um exemplo do que seria um drama. Imaginem vocês um violão, né? Uma corda num ponto, outra corda no outro ponto. O drama é quando a gente vai apertando a corda e ela vai fazendo barulho. Se soltar um dos pontos, a corda nem faz mais nada. Se desenrola. Muito bem. Esse aí está o ponto central do pensamento de Agostinho. Vamos voltar agora para concluir e vocês fazer perguntas ao professor. É a questão do mal. Então, vocês podem anotar aí como Agostinho resolve a questão do mal. Mesmo? Esse era o grande problema que impressionava Agostinho desde criança. Mesmo? E levou ele a escrever obras e mais obras sobre a questão do mal. Para poder explicar a questão do mal, como nós já citamos anteriormente, Agostinho aderiu-se ao maniqueísmo, que era uma seita persa que afirmava que existiam dois deuses, que deu origem a tudo. Tinha dado origem a tudo. Um Deus bom havia criado a dimensão espiritual. E o Deus mau tinha criado as coisas materiais. Então, o mal seria a matéria. Tudo que é material é mal na visão maniqueísta. Agostinho, como era um observador, ele dizia, não é verdade que tudo que é material é ruim. Não. O alimento que comemos, por exemplo, é um bem, mesmo. A criação, as coisas materiais são nossos corpos, são coisas positivas, e assim por diante.
Então, Agostinho abandona os maniqueístas e vai se aproximar cada vez mais do cristianismo. Ele vai seguir a seguinte conclusão. E aqui nós vamos fechar para perguntas. Vamos dar um tempinho de responder pelo menos uma pergunta. Qual seja? Deus criou tudo bom. O mal, vai dizer Agostinho, não é uma substância. Essa é a palavra que você tem que escrever. O mal não é uma substância, o mal não é um ser. O mal, na realidade, é uma ausência de um ser, é a ausência de um bem. Depois nós vamos voltar com vocês, para dar um tempinho para vocês agora, nesse bom tempo. Voltaremos ainda a discutir a questão do mal em Agostinho. Muito obrigado. Pessoal, perguntas? Não, senhor. No, I believe have questions. Professor, Hã? Pois não. eu não entendi quando o senhor falou que a vida é uma relação e é entre o finito e o infinito. Isso. E aí o senhor disse que o infinito, se o homem se desligar dele, acontece o quê? Se o homem se desligar do infinito, ele perde o sentido da própria vida. Ele se perde aqui. Agostinho se perdeu várias vezes, né? Se perde nos jogos, foi o caso do amigo dele. Ele vai viver uma vida sem rumo. Porque o homem é feito para Deus e o homem não encontra paz no coração enquanto não encontrar Deus. Isso é um trabalho contínuo. E o fato dele encontrar o infinito, Mila, não exclui o paradoxo dele, não, entendeu? Esse paradoxo vai continuar até a hora da morte. Essa tensão de desejo de felicidade, de desejo de verdade, mesmo? De desejo de paz. Mas todo esse desejo acaba não destruindo o homem quando ele encontra com o sentido eterno. Tá bom, Mila? Tamo junto. Pedrão. Opa! Manda ver, Pedrão. Vocês percebem que Agostinho, num certo sentido, ele é o terapeuta da alma humana. Ou seja, dentro do cristianismo não tem lugar para desespero. Mesmo? E que, num certo sentido, o cristianismo, no fundo, não é sentimento, mas é o encontro com alguma coisa que define a própria existência. Mesmo? Ele, quando se converte, ele abandona o Professor, mundo. então, pode perguntar, Bianca. Pode perguntar. Travou tudo. tá cortando um pouco. Oi, professor? Pode falar. Estou te ouvindo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para Agostinho, ele busca a felicidade, a verdade, o bem e a paz, mas ele procura por isso, mas ele vai sempre ao contrário do que ele aprova, no caso. A aprovação dele, então, é sempre a felicidade, sempre a verdade, sempre o bem, a paz, a tranquilidade, só que acaba ele indo contra isso, contra o que ele aprova. Para dizer a verdade, Bianca, para Agostinho, todo ser humano é assim. Todo ser humano é desse jeito. Mas isso leva o homem a procurar o sentido pleno da vida. É isso que faz, isso que faz com que o homem não pare, entendeu? Isso que faz com que o homem se lance na procura de um sentido último da existência. Então, para ele, o sentido pleno da vida é a felicidade, a verdade, o bem, a paz. Exatamente. Para isso, o homem luta e se permeia Professor. nesse mundo. Pois não. O senhor falou que o ser humano ele tem uma acrasia, porque, igual o senhor usou o exemplo lá do médico, ele fala sobre o pulmão lá e tal, mas fuma.
Uhum. E Agostinho, ele consegue caracterizar o porquê disso? Consegue dar o Sim. motivo disso? Sim. Enquanto Pedro, nas outras filosofias, não havia explicação, e os gregos diziam que o homem ser desgraçado, vamos dizer assim, um infeliz, né, para os gregos, na visão cristã, que Agostinho é adepto, vai dizer o seguinte, que isso é devido ao pecado original. Entendi. Vou ser bem rápido para você. Ou seja, nós somos feitos para o bem. Ontologicamente, somos todos feitos para o bem. Mas algo aconteceu em nós que nos colocou desejando o bem, mas numa incapacidade de realizar plenamente. Por mais que você esforce, alguma falha não vão ter. Então, Agostinho tem uma frase, já caindo para o mundo da teologia, que não é muito a minha área, diz o seguinte, ó, nós somos ontologicamente feitos para a verdade, a felicidade, a paz, o bem, mas o pecado original nos limita existencialmente. Daí que Agostinho vai virar cristão, porque no cristianismo ele acredita que Deus pode vir em nosso socorro, nos ajudando, não tirando os nossos paradoxos. Porque se tirasse paradoxos de nós não procuraríamos Deus e acharíamos que éramos felizes. Entendeu? Professor, Pois não. Agostinho explica por que todos, como ele coloca que todos os seres humanos são assim, ele explica por que todos vão contra essas razões, a felicidade, a verdade, o bem. Sim. Ele explica o porquê dele contra, tipo assim, Sim. de fazer o ao contrário? Desejar o bem e nem sempre fazer o bem, não é mesmo? Agostinho Isso. procura essa explicação no nível da teologia. Ou seja, ele acredita que o homem é feito para o bem. Foi feito para o bem. Foi feito para a verdade e continua sendo feito para o bem e para a verdade. Mas o homem, devido ao que chama dentro da teologia cristã de pecado original, de desobediência a Deus, o homem ficou um ser decaído. Não destruído, viu, Bianca? Mas decaído. Então, devido ao pecado original, nós ficamos limitados existencialmente. Aí o fato de ter aderido... Pode falar, Bianca. Então, a explicação que ele dá é que nós vamos contra isso desde do princípio, o princípio que ele usa é o pecado original. Isso. Os gregos nunca haviam falado disso, porque os gregos não tinham conceito de criação. Nós somos seres criados e decaídos. Por isso que ele vai aceitar o cristianismo, porque dentro do cristianismo fala de um auxílio que Deus nos dá, chamado graça, que o tirou daquela situação de miséria que ele vivia. Somos criados. Pronto, anotei aqui. Muito obrigada. Encerro agora, jovens, desejando a vocês, qualquer coisa pode usar meu e-mail, tá bom? Vocês têm? Não. Não, vou mandar meu e-mail para vocês. Vou ligar para um de vocês e deixar meu e-mail. Vocês podem usar o e-mail meu para tirar tudo em conteúdo de matéria e de prova também. A prova Por que você não tem um WhatsApp? Hã? Professor. Por que você não tem um WhatsApp? É porque eu acho que eu sou meio deficiente, mas eu tenho um celular agora. Professor. Desculpa. Vou mandar para vocês meu telefone, celular, que agora tem. Professor, o senhor está escutando? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, estou ouvindo. Pode fazer. Eu queria que o senhor, para a pessoa que o senhor for mandar o seu e-mail, manda pergunta por escrito também, é que o senhor falou no meio do vídeo, mais ou menos, por favor. Ah, sim. Sim, mando sim. É o seguinte, nós temos que preparar vocês para a prova. Vocês podem usar o e-mail o tempo todo se precisarem. Bom, o e-mail. Tá certo. Aí o senhor, se puder mandar, Vocês querem anotar mandar os meu conteúdos e-mail? da prova também, além dos que já passaram. Eu vou colocar na plataforma o meu e-mail, tá bom? Pode Já falar. passa para nós anota, então. Tá bom. Ah, beleza. Vai, Matheus. Digita o e-mail. Eu tenho uma secretária aqui. Vou mandar no chat, viu? Os meninos aí são 10. Eles vão tirar 10.
Acabava de hora vai meter o pé, pau em nós. Vocês querem ver? Professor, você tá com saudade de nós? Quê? Claro que não. O senhor tá com saudade? O senhor tá com saudade Tá de nós? Chegou o e-mail aí? Chegou, mas já sumiu. Deixa eu ver. Diga aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Uma saudade tremenda. E torcendo para vocês aí para tudo dar certo, viu? Ó, chegou aí? Chegou. Chegou, né? Vou mandar de novo. Pode utilizar. E eu vou mandar também um vídeo para vocês via YouTube com questões de prova e vocês vão tirar dúvida da matéria comigo no nosso próximo encontro, viu? Tranquilo. Beleza. Sim. Vamos nos encontrar quarta-feira que vem para falar da prova. Vamos. Avisa todo mundo, vocês tiram questões, dúvidas, eu estou aqui para isso. Primeiro, uma alegria, saudade. Um abração a todos. Um Ô, beijo. o senhor também. Até mais. Deus. O senhor tá muito bonito, viu? Parabéns. Muito obrigado. No sábado, tem um vídeo,